Então, pessoal, ultimamente a gente tem comprado luminárias no mercado e tem recebido aí várias reclamações porque as luminárias à noite aparece um brilho, né? Praticamente a luminária fica meio aceso, né? Como se você não tivesse desligado o interruptor, apenas diminui, né? A intensidade da claridade e ela fica aí, ó, com essas, tá vendo? Essas luzes acesas. E a gente foi percebendo que algumas luminárias têm maior e menor brilho quando elas estão desligadas. E essa luminária aqui, no caso, a gente descobriu que a parte do corpo dela é metálico, né? A gente grudou um ímã e percebeu que embaixo dessa pintura branca tem um ímã, tem uma parte metálica. Descobrimos com um ímã. E isso faz com que essa lâmpada obtenha uma estática, né? E essa estática é uma energia que fica no ar, né? Ela acaba deixando essa luz com os LEDs meio aceso. Isso acontece porque o LED ele é baixo consumo, né? Por isso que é muito usado o LED, ele é muito baixo consumo. Qualquer energia ela acaba acendendo. Só que isso torna inconveniente, né? Porque à noite você desliga a lâmpada e ela permanece meio ligado, meio aceso, né? Então a gente pegou uma lâmpada dessa e trouxe para a bancada porque o cliente estava com 10 lâmpadas dessa com esse problema. E aí a gente tentou fazer um aterramento nessa parte metálica e tudo, mas não adianta nada. Aumentou mais ainda o brilho. Ó. Note aí na imagem ó, que os LEDs estão acesos. Você toca na lâmpada, ela acende. Você coloca apenas um fio da tomada, um fio na tomada, ela já acende. Olha lá. Quando você faz um aterramento, olha o que acontece. Tá vendo aí? Essa lâmpada está desenergizada, ela não está energizada e está fazendo isso aí, ó, tá vendo? Aí quando põe o acabamento nela na lâmpada, ela aumenta mais o brilho ainda, né? Porque é uma questão de reflexo, né? Olha lá, tá vendo? Olha, só porque encostou aterramento nela e a gente foi atrás de resolver o problema, né? A princípio fizemos o que todo mundo fala aí na internet, né? Na entrada da energia ali da luminária, colocar capacitor, resistor. Em alguns casos resolve. Mas essa aqui, o fato de ser metálica, a parte maior dela, né, o corpo dela, faz com que ela fique, ela capta essa estática e acende. Então a gente raspou aí, ó, perto do drive, e na parte negativa da alimentação do LED aterrou, a gente aterrou a carcaça. Tá vendo? A gente colocou um capacitor e aterramos aí através do negativo do drive a carcaça e resolveu o problema, tá? Olha, nota aí que a gente vai fazer o teste, ó, um capacitor que está colado ali, ó, a gente raspou o chassi, a carcaça, colou, olha lá, tá vendo? Soldou o capacitor e agora a gente coloca ali o capacitor na parte negativa da fonte, né? Que o pessoal chama drive, na verdade é fonte. Olha lá, tá vendo? Ele elimina, porque coloca a parte metálica do corpo da luminária em contato com a parte negativa do drive, então neutraliza essa corrente estática aí, tá bom? Então é isso que a gente quer passar para vocês. Foi a única maneira de resolver esse problema. Isso é um defeito do cliente, tá? Do cliente, não, desculpa, um defeito do fabricante. Ó, essa lâmpada também é muito comum acontecer isso. Nessa lâmpada a gente resolveu de uma outra forma. A gente colocou um resistor de 100K aí, ó, entre os dois polos da lâmpada, um resistor de 100K. A gente testou valores menor, o resistor acabava esquentando quando ligava a lâmpada, né? E 100K ele não esquenta, não queima, não faz nada e tira o brilho da lâmpada, tá? Isso eu tô falando quando você desliga o interruptor, tá? Quando você desliga o interruptor. Então a gente, ó lá, tá vendo? A gente encosta a mão na carcaça da luminária e ela acende. Tá vendo aí que aí tô com ela sem o capacitor, né? Então o capacitor tá desligado. E a gente observou isso quando a gente colocava a luminária lá no teto. Quando encostava a luminária lá no teto, que acendia, a lâmpada acendia. Quando afastava 2 centímetros do teto, aí ela apagava. Então, se você pegar uma lâmpada dessa e ligar ela em cima de uma mesa, muito provavelmente você não vai perceber isso daí. Porque se você não tiver ali com nada encostado na luminária, né? Aí tá vendo? Aí é quando eu encosto o capacitor, ó, tá vendo? Da parte metálica da luminária no negativo do LED. Então esse arranjo aí tem que fazer lá no drive, lá dentro. Essa luminária, o drive é dentro da luminária, tá? Ó, tá vendo? Se você pegar uma luminária dessa aqui e for fora,
Aí você tem que trazer um fiozinho lá do drivezinho na carcaça da luminária. Ou então, na hora de comprar também, você pode atentar para esse detalhe e não comprar luminária com essa parte maior dela aí. Ó, essa luminária é 25 por 25 centímetros. Comprar de plástico. Leva um imã, gruda na luminária e vê se não gruda. Vê se o imã não vai grudar lá. Se for plástico, não vai dar esse problema, tá? Mas eles colocam isso daí que é para dissipar o calor, né? Porque LED produz calor. Então eles fazem a luminária de ferro, que é para poder não gerar calor e queimar o LED, entendeu? No excesso de calor, né? Não derreter a fita e tal. Então nota aí que a luminária foi resolvido o problema. Então a gente vai levar no cliente e vai instalar essa lâmpada lá. Se der certo, vai ter que tirar todas as outras 10 lâmpadas e fazer isso aí dentro da lâmpada, tá? Eu tirei a foto, o capacitor aqui abaixo. Eu vou colocar aí o capacitor, a foto e o valor do capacitor tem que fazer. É um trabalho de terminar de fabricar a lâmpada, né? Porque isso aí é um defeito do fabricante. Na verdade, o eletricista acaba pegando um abacaxi desse, tendo que resolver, né? Eu já tive um problema sério com um cliente uma vez, dessa lâmpada comum, né? A lâmpada E27 que a gente fala. Porque o cliente achou que era a elétrica que estava errada. E não tem nada a ver com a elétrica. Quando você faz a 110, isso não acontece, tá? É bom deixar claro que esse cliente só tem 220 na casa dele. Então, esse problema ele é muito comum no 220. No 110, por ser voltagem com o neutro, né? Que é aterrado e tal. Então, ele não acontece isso. Na verdade, essas luminárias, o ideal delas é para aplicar no 110, viu, pessoal? É melhor colocar no 110, você vai ter menos problema de queima, porque esses drives são muito sensíveis. E eles, embora coloquem na embalagem lá que é de 100 a 240 volts, 220, vai até 240 volts, mas quando você usa uma luminária dessa na 220 volts, você está próximo do limite máximo dela, então ela queima muito fácil. Então, se você utilizar essa no 110, você vai ter uma durabilidade maior, né? Ela não vai queimar tão fácil e não vai ter esse problema aí de ficar meio aceso, tá? Ultimamente eu recomendo usar a iluminação a LED tudo no 110, tá? Porque você tá logo no começo da tensão mínima, né? E olha lá, quando você encosta o aterramento lá, ó, o que acontece, tá vendo? Você encostou um aterramento na carcaça da luminária, aterramento que eu digo é esse fio que eu tô plugando aí na carcaça, ele tá ligado na haste, no terra. Então isso prova que ele tem uma estática. Então, olha lá, tá vendo? Olha como que fica. Isso aí à noite, com o acabamento na frente, aí você fica tudo claro, tá? Um quarto muito escuro, isso daí fica muito incômodo. Faz com que a pessoa não consiga dormir de noite. Aquele clarão no teto, né? E então não tem como deixar. Isso não tem como resolver isso daí, a não ser dessa forma aí. Tá bom? Nessa luminária deu certo. Pode ser que em outra luminária você tenha que fazer de outro jeito, né? Porque essa daí o drive é aí dentro da luminária. Se for numa luminária com drive externo, talvez você tenha que daí fazer um fio à parte, né, do drive até essa carcaça da luminária aí. Deixar claro que não adianta você aterrar. Pode ser que algum eletricista vá falar assim: não, se você aterrar a carcaça da luminária, não adianta, ele aumenta o brilho, tá? Fizemos isso, né? Tanto que aí esse brilho aí, ó, é porque ela tá aterrada, tá vendo? Ah, ela tá aterrada. E aí tem o capacitor, ó lá, tá vendo? Quando você encosta o capacitor, esse capacitor está ligado do menos do drive, né, da fonte, a soldado na carcaça da luminária, tá? Aí, ó. Então você nota que o problema é resolvido. Aí a gente vai levar lá na instalação elétrica do cliente, né? Que aliás foi a instalação elétrica que a gente fez. E eu acabei resolvendo isso aí porque como eu fiz a instalação elétrica, né, dá a entender que isso possa ser um problema da eletricidade, porque não tem aterramento e não tem nada a ver, tá? Aí é quando eu explico também sobre essa lâmpada. Acontece muito nessa lâmpada. Você coloca essa lâmpada e acaba tendo esse problema. Mas aí é fácil de resolver. Nessa daí, um resistor de 100K, você não pode pôr menos do que 80K, 80K ohms, porque senão o resistor esquenta na hora que a lâmpada for ligada, tá? Quando ela for ligada para acender, né? Então o resistor com menor de 80K ele acaba esquentando e com o tempo ele vai acabar queimando. 100K ele não queima, e a lâmpada descarrega a carga estática que tem nela, tá? Aí eu estou explicando que quando a gente aproximava a lâmpada do teto, a lâmpada acendia.
É muito interessante. A gente descobriu isso aí por um acaso. Quando desparafusou a lâmpada lá em cima no teto, e a gente afastava a lâmpada do teto, ela apagava. E quando encostava, ela voltava a acender. Eu fiz até um teste com um isolamento de alumínio, papel alumínio aqui na lâmpada, sabe? Na traseira da lâmpada. Porque eu achei que talvez isolando com papel alumínio fosse apagar, né? Pelo contrário, aumentou mais ainda. Então provou que era estática, porque aí você está fazendo um efeito capacitor, né? Onde você capta mais energia ainda. Então o LED acendeu mais ainda. Só que o que era para ser uma coisa boa, né? Que é acender, né? Que sem estar ligado à lâmpada na energia, acaba incomodando a gente na hora de dormir. Tá bom? Então acredito que isso aí a gente possa resolver o problema. E na próxima vez eu acredito não pegar mais esse problema, porque eu vou tentar. Na verdade, a gente tentou três marcas de lâmpada. Marcas famosas aí por ser lâmpadas boas, né? E acabou dando esse problema do mesmo jeito. Então eu optei por resolver o problema, descobrir o que realmente acontecia, né? É uma falta de atenção do fabricante, né? O fabricante devia testar.